Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o médico Cícero de Andrade Urban. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. E o tema dessa semana é o câncer de mama. Bom, a pergunta que é bastante elementar é: o que é o câncer de mama? O câncer, na verdade, não é uma única doença. O câncer, em geral, são mais de 1.000 doenças diferentes. O câncer de mama são mais de 100 doenças diferentes. É quando você tem uma desregulação da divisão celular, ou seja, você tem uma célula que passa a ser, a partir de um determinado momento, ela passa a ser imortal. E ela passa a se desenvolver e não se preocupa com o resto do organismo. Então ela passa a tomar espaços, né, no local ou à distância. É por isso que o câncer ele é às vezes tem aquela frase, né, o sujeito é um câncer na sociedade. Ele é um câncer na sociedade porque ele não se preocupa com o que tem ao redor. A célula cancerosa é exatamente isso. É uma doença que ela tem um fator hereditário e ela tem um fator ambiental em conjunto, né, que se somam. E no caso da mama existe também a questão hormonal, a vida hormonal, que na maioria das vezes o câncer ele acaba acometendo as mulheres, ele também acomete o homem, né? Nós temos câncer de mama em homem, mas as mulheres são muito mais acometidas por essa doença. É uma doença que tem uma chance de cura bastante elevada se detectada numa fase precoce, né? Aliás, é uma das doenças que teve o maior impacto em termos de melhoria, tanto de diagnóstico, quanto de sobrevida, quanto de tratamento, redução na mutilação nos últimos 20 anos. Então, eu acho que é uma grande história de sucesso na medicina. Como geralmente as pessoas descobrem essa doença? Então, o câncer de mama, nós temos no Brasil, o Brasil são vários ambientes diferentes, né? Se você pega na rede pública, muitas pacientes ainda descobrem através de um tumor palpável. Aquelas pacientes que têm acesso fácil ao rastreamento mamográfico e que fazem esse tipo de rastreamento, que fazem mamografia e visitas ao mastologista, essas pacientes acabam descobrindo o tumor de mama quando ele ainda não é palpável, que é a fase ideal. A descoberta de um câncer de mama na mamografia é a situação ideal, onde as chances de cura são maiores, onde essa paciente vai passar por um tratamento menos agressivo, mais rápido, com menos custos e também com menos problemas para ela em relação a retornar às atividades de trabalho e tudo mais. Então, o ideal seria que a paciente descobrisse através de um exame de imagem. Muitas ainda descobrem através da autopalpação. A autopalpação é uma coisa que nós chamávamos muita atenção no passado, tinham propaganda na televisão, né? A própria Sociedade de Mastologia estimulava isso no passado. Hoje não é que nós não queiramos que as pacientes façam a autopalpação, mas o rastreamento mamográfico ele é mais importante do que isso, porque nós justamente queremos que os tumores sejam descobertos numa fase bastante precoce. Então, a melhor forma de preveni-los é através dos exames. Através dos exames, as mulheres elas precisam realizar exames mamográficos a partir dos 40 anos, né? E se tiverem tumor de mama na família, uma história familiar mais importante, ou então for um caso de câncer hereditário, então elas precisam iniciar antes com esses exames e também da orientação de um profissional especializado, de um mastologista, para fazer esse tipo de rastreamento e de prevenção. E no caso dos homens? No caso dos homens, o câncer de mama é 100 vezes mais frequente nas mulheres. Eu sempre vejo um câncer de mama por ano, né? Tem anos que eu não vejo. Esse ano, por exemplo, eu não tratei nenhum caso de câncer de mama masculino. É muito menos frequente. Não é um problema de saúde pública. É um achado. Normalmente em pacientes mais de idade, né? E de seus 50, 60 anos. Quando palpa um nódulo na mama, acaba tendo que buscar um mastologista para verificar se isso exatamente não tem relação com algum tumor maligno ou se é uma doença benigna. Mas o homem, a doença é muito menos frequente.
E na maioria das vezes o comportamento do câncer de mama no homem acaba sendo o comportamento dos tumores receptores hormonais positivos, são um grupo de tumores que na mulher também tem um prognóstico melhor. Então, é muito mais parecido com esses tumores com comportamento melhor nas mulheres do que... É difícil você ver um tumor de mama em homem com um grau de agressividade extremamente elevado. E a questão da reconstrução da mama, Dr. Cícero? Então, a reconstrução é uma das áreas que mais se desenvolveram nos últimos anos e que traz, de fato, um grande benefício para a mulher, porque hoje nós procuramos fazer a reconstrução de maneira imediata, ou seja, a paciente passa pela cirurgia do câncer de mama e já sai com a sua mama reconstruída, seja quando ela retira a mama de maneira total, ou seja, quando ela também retira essa mama de maneira parcial, naquela cirurgia que nós chamamos de quadrantectomia. Isso traz um impacto positivo até para a paciente aceitar melhor o tratamento da doença. Porque a questão de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a reconstrução mamária imediata era algo quase inexistente. E, tecnicamente ela era possível, mas havia uma grande preocupação oncológica que isso pudesse trazer algum prejuízo. E hoje nós sabemos que isso não é verdade. Pelo contrário, isso traz um grande benefício para a mulher. Né? Se ela sabe que ela, mesmo tendo um câncer de mama, ela tem a oportunidade de ter uma reconstrução que vai trazer um resultado que traga ela de novo à normalidade, ela acaba até se preocupando em fazer o rastreamento, se preocupando em procurar por qualquer alteração que aconteça na mama e tudo mais. Mas é claro que a reconstrução mamária ela não é perfeita, ela não é quando a paciente faz a mastectomia, ela não vai ficar com a mama igual ela tinha quando ela não tinha o câncer. Mas o resultado permite que a paciente vá à praia, permite que a paciente saia, por exemplo, com uma roupa um pouco mais degotada, sem que ninguém perceba que ela tenha sido submetida a uma cirurgia para um câncer. Mas existem, evidentemente, esses limites. Às vezes eu recebo pacientes no consultório que dizem assim: ah, doutor, tira as duas mamas e depois põe uma prótese. Parece que é uma cirurgia estética simples e, na verdade, ela é uma cirurgia bastante complexa, que envolve riscos maiores que na cirurgia estética. E a paciente que tira as mamas, que você faz a mastectomia, porque elas precisam e tem indicação, que são, na maioria das vezes, essas mastectomias profiláticas, elas são indicadas em pacientes que têm câncer hereditário, né, histórias familiares de câncer de mama muito pesadas. Essas pacientes elas ficam com uma mama sem sensibilidade, tem forma, mas não tem sensibilidade de mama. E também tem riscos, evidentemente, de perda de prótese, de contratura capsular, que são coisas que eventualmente podem trazer desconforto para a mulher. Por isso que a cirurgia tem que ser muito bem indicada. Ela não pode ser simplesmente você indicar a cirurgia para pacientes que querem simplesmente tirar a mão porque tem medo do câncer de mama. Ela tem que ser indicada para paciente que de fato tem um risco objetivo muito elevado de câncer de mama, assim como foi o caso da atriz Angelina Jolie, onde ela tinha um risco em torno de 80% de desenvolver o câncer de mama durante toda a vida dela. Então a Angelina Jolie, como o pessoal dizia, foi uma atitude corajosa dela. Eu sempre digo, não foi ela tinha indicação de fazer. A coragem que a Angelina Jolie teve foi de trazer isso a público e que beneficiou muitas mulheres que estavam preocupadas com isso e puderam até tomar uma decisão acertada. Porém, o fato dela retirar as mamas, ela tinha toda a razão. Ela tinha uma indicação formal de se fazer isso, porque ela tinha uma mutação genética extremamente agressiva e que poderia fazer com que ela até tivesse grandes dificuldades para tratar o câncer de mama dela se não fosse detectado numa fase precoce. Uma das suas áreas de formação é bioética. Como relacionar a bioética com a sua atividade? Eu acho que o grande benefício que a bioética trouxe para a medicina de maneira geral, e nessa área especificamente da mastologia, do câncer de mama, é a questão da humanização, né? A forma de como nós entendemos o paciente, o respeito à autonomia do paciente, o respeito à qualidade de vida, né? A busca
de orientações e de decisões que possam ajudar essa paciente a ter um caminho mais adequado no percurso enquanto ela está passando pela situação da doença e pelo tratamento. Então a bioética, ela trouxe um entendimento melhor e mais objetivo de tudo isso. Porque primeiro nós trabalhávamos, sobretudo na medicina, muito com a questão da deontologia, que é a ética médica, né, aquilo que o médico deve fazer para poder ser um bom médico. Mas na realidade nós deixávamos de lado muitas situações que não estão nos códigos e que a bioética acabou trazendo à tona. Por exemplo, a questão da terminalidade, as decisões no final da vida, as dificuldades que nós temos, por exemplo, na tomada de decisões em saúde pública, questões clínicas difíceis que nós enfrentamos nos hospitais, no nosso dia a dia. Né? Às vezes você tem, por exemplo, uma paciente que está com câncer de mama e está grávida. O que fazer, como orientar adequadamente essa paciente. Né? Você tem um binômio aí, dois pacientes, você tem o feto, você tem a paciente com câncer de mama, a decisão que você vai tomar que pode ter implicações para os dois. Né? Então, esse entendimento mais adequado, realmente a bioética ela era algo necessário. Né? Ela era algo necessário para que nós, sobretudo na área de saúde, não você que é filósofo, você já entendia isso muito bem, mas nós na área de saúde nós precisávamos de uma linguagem adequada que trouxesse um entendimento melhor para nós enquanto médicos, para que a gente possa tomar decisões, errar menos nas nossas decisões. Então, muito obrigado pela sua entrevista. E eu que agradeço pela oportunidade de passar a gente poder debater esses assuntos que são assuntos nossos do nosso dia a dia, mas que eu acho que podem atingir as pacientes, né, as pessoas que estão aí com dúvidas em relação ao câncer de mama, em relação a esses aspectos que você colocou aqui. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.